Glória a Deus. Você está feliz? Que bom que você está feliz. É muito bom estar na casa de Deus, né? É muito bom estar na comunhão das pessoas, dos irmãos, não é verdade? Glória a Deus. Me permita nessa manhã trazer um compartilhar da palavra de Deus. Eu sinceramente oro para que o Espírito Santo ministre no seu coração. Eu sinceramente oro para que aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração na manhã de hoje seja tão profundo, tão eficaz e tão permanente na sua vida, como tem sido ao longo da história, na vida de outras pessoas que experimentaram desse mergulhar na palavra de Deus. Essa é a minha oração nessa manhã e eu oro nesse sentido sobre a sua vida. A gente sabe que nós estamos vivendo períodos muito difíceis, né? Muitas pessoas têm enfrentado muitos desafios ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Pessoas acordam já tensas às vezes, preocupadas com o que vão fazer, ou preocupadas e tensas porque não sabem nem se querem continuar vivendo a vida que estão vivendo. Não tem esperança, não tem vontade, não tem ânimo de continuar a história da sua vida. Acorda com medo e com insegurança se as decisões que tomou, se as decisões que precisam tomar são as decisões corretas, são as melhores decisões. E isso tem trazido um peso para a sociedade de ansiedade, de frustração, sofrimento e muita confusão. Talvez esse relato e isso que eu estou falando seja um pouco da angústia e do secreto que está dentro de você agora, nesse exato momento. Talvez você esteja aqui e esteja sorrindo por fora, mas de repente por dentro o seu coração não está sorrindo. Talvez você esteja aqui como uma última chance, uma última oportunidade ou uma última esperança e escolha que lhe veio como busca sobre algo que precisava ser buscado para que algo mudasse, para que as circunstâncias mudassem, para que as situações mudassem dentro da sua vida. Muitas pessoas, por conta disso, por conta do medo, por conta da ansiedade, acabam ficando sem esperança, acabam ficando inquietos, não conseguem dormir à noite e vão buscar refúgio em remédios, vão buscar refúgio em situações passageiras, momentâneas. Mas me permita nessa manhã, através do compartilhar da palavra, trazer algo, uma porção da palavra do Senhor que trata a respeito disso, que fala a respeito disso, que fala a respeito de como nós precisamos compreender e como Jesus vê, como Deus vê a vida e a história de cada um diante das tribulações, diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que de perto nos rodeia e que traz muita dor às vezes, muita inquietação, muito sentimento de desespero, de frustração. Jesus, quando reuniu os 12 discípulos, ele reuniu pessoas muito diferentes. E essas pessoas que Jesus reuniu, ele fez com que todas elas convivessem juntas, no mesmo ambiente, numa mesma contexto de relação. E todas essas pessoas precisaram aprender a se relacionar umas com as outras. Mas elas também tinham as suas frustrações, elas também tinham os seus desafios. Elas também sabiam os seus limites, sabiam até onde poderiam ir, sabiam o que poderiam fazer e o que não poderiam fazer. Sabiam a história da sua vida, de onde vieram e aonde estavam a partir daquele convite que Jesus fez a elas. E muito provavelmente por conta disso, eles se sentiram pressionados e se sentiram temerosos sobre um grande desafio que Jesus fez a eles. Se você for ler lá na carta de João, lá no Evangelho de João, você vai perceber que teve um momento, um relato, lá no capítulo 14, você pode até abrir a sua Bíblia no João 14, você vai perceber que Jesus, conversando com os discípulos sobre coisas que iriam acontecer, sobre o fato dele partir e deixar o Consolador, o fato de que eles precisariam continuar no caminho e precisariam anunciar o Evangelho, e que eles precisariam tomar postura sobre algumas coisas. Você vai começar a ver no relato dos versículos que parece que aquilo foi tomando os discípulos de uma ansiedade e de um medo, de uma incerteza e insegurança. Como eles iriam fazer isso? Afinal de contas, alguns eram pescadores, nunca precisaram falar em público, nunca precisaram se expor diante de ninguém. Alguns
lidavam com outras questões da rotina da vida. Um era da área da saúde, o outro era cobrador mexia com impostos, mexia com a parte de finanças. Como lidar com isso? Eu nunca precisei falar com ninguém, eu nunca precisei lidar com essas questões, eu nunca precisei falar sobre algo que precisava mudar na vida das pessoas. E aí Jesus começou a falar para eles e trazer esse desafio para eles, e eles começaram a ficar angustiados e preocupados. Mostra-nos o caminho, que caminho é esse? O Senhor vai, como é que vai acontecer? E eles começaram a questionar, e Jesus começou a falar com eles, mas eu quero dar um destaque no que está no versículo 27 do capítulo 14 de João. Diante de tudo isso que os discípulos estavam enfrentando, diante de todos esses desafios, e diante de toda essa pressão interna, não era uma pressão feita por Jesus, mas uma pressão interna deles, Jesus chega a um ponto do diálogo e fala o que está no capítulo 14, no versículo 27. Você já encontrou? Amém? E aí Jesus pronuncia algo mais profundo que aqueles discípulos poderiam ouvir naquela hora. Jesus diz o seguinte: deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou, eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Ouvir isso da parte de Jesus naquele momento era algo desafiador, porque Jesus começou a trabalhar na vida dos discípulos, fazendo com que eles olhassem para dentro de si mesmos. Jesus fez com que os discípulos começassem a caminhar num terreno que às vezes eu e você temos muita dificuldade de caminhar, que é o terreno das nossas emoções, que é o terreno dos nossos pensamentos. É um terreno onde somente Deus e você sabem o que acontece. É um terreno onde você esconde muitas vezes das pessoas e você tenta lidar com esse tipo de situação e por não conseguir lidar, as reações acabam tomando pé, acabam tomando posse da nossa vida e quando a gente vê, a gente está agindo de forma impulsiva, reativa, a gente acaba agindo de uma forma descontrolada. E hoje a sociedade tem vivido aquela doença chamada doença psicossomática, que é quando você começa a somar os sentimentos, as frustrações, você começa a somar os seus problemas e parece que tudo isso vira uma coisa só e não se tem controle, não se tem domínio e quando se vê, existem pessoas que reagem de forma explosiva e existem outras pessoas que reagem de forma inclusiva, traz para dentro de si, se esconde. Pessoas mais depressivas acabam se prendendo em ambientes reclusos, em ambientes escondidos, sem relacionamento com as pessoas, se afastam das pessoas. Enquanto outros acabam explodindo, extravasando de uma forma raivosa, grosseira, bruta. Por conta desse tipo de situação, muitos têm tirado a sua própria vida. Muitas pessoas têm tirado a sua própria vida como se isso fosse uma solução para os seus problemas. E aí Jesus começa a falar para os discípulos e dizer o seguinte: olha, eu estou indo, mas eu queria que vocês entendessem algo. Eu estou deixando para vocês algo maravilhoso e tremendo. Eu estou deixando para vocês a minha paz. A diferença é que essa paz que eu estou deixando para vocês, ela não é a paz como o mundo dá a paz. Até porque quando a gente procura a paz como o mundo dá, a gente está procurando algo que está externo à nossa vida. E a gente acaba buscando paz naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente realiza. E a gente acaba procurando a paz como algo externo. Mas o que está acontecendo, que está nos causando dor e frustração, é algo interno. E aí Jesus começa a dizer, o que está passando com vocês não é algo externo, é algo interno. Então, se vocês tentarem procurar a paz em algo externo, vocês não vão encontrar, porque essa paz é passageira. Em um determinado momento isso vai acabar, em determinado momento isso vai passar, em um determinado momento você não vai ter contato com isso. Você pode tentar fugir de uma situação, mas essa situação que você passa está dentro de você, vai te acompanhar aonde você estiver. Ela não é uma circunstância externa. E aí Jesus começa a dizer assim mesmo: eu vou dar essa paz a vocês de uma forma diferente da forma como o mundo dá. E por esse motivo, não se preocupe o coração de vocês, não se turbe o coração de vocês, não se pese o coração de vocês, não se acanhe no coração de vocês, não se sobrecarreguem no coração de vocês. E ele diz assim mesmo: não tenham medo.
Se você parar para pensar, muitas das frases de Jesus e muitas das coisas que Jesus falou, ele falava a respeito de paz e falava a respeito de não ter medo. Todo o ambiente que Jesus chegava, ele dizia assim, a paz seja com você, paz seja convosco, paz, tenham paz. Quando as pessoas eram curadas, quando as pessoas experimentavam o milagre de Jesus, ele dizia assim, meu irmão, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. E Jesus dizendo assim também, não tenham medo. Quantas vezes Jesus disse para os discípulos, não tenham medo. Quando ele disse, eu venci o mundo, não tenham medo. Quando ele acalma a tempestade, não tenham medo. Não tenham medo, tenham paz. Não tenham medo, tenham paz. É isso que Jesus começa a ministrar no coração dos discípulos. E se você for parar para pensar e ver isso discorrendo dentro da palavra, dentro daquilo que o Senhor deixou para a sua igreja, você vai encontrar vários textos onde Jesus está falando a respeito de paz, onde a palavra de Deus traz a respeito de paz, explicando sobre paz e tentando entender a paz. A diferença é que às vezes a gente se prende apenas no superficial dessa palavra. Quando as pessoas falam shalom, falam paz, e parece ser algo muito superficial, parece ser algo assim momentâneo, algo como se fosse uma calmaria, como se fosse algo que demonstra tranquilidade. E eu não estou querendo dizer que isso não representa a paz, mas isso não expressa o sentido real da palavra paz, tratada na palavra de Deus. Tanto a palavra shalom, que é uma palavra hebraica, quanto a outra palavra utilizada nas cartas de Paulo, que vem do grego, são palavras que expressam um significado mais profundo a respeito de paz. A paz, ela não é simplesmente uma referência a uma aparência de calma e tranquilidade que os indivíduos, os grupos, as pessoas experimentam e vivem. A paz, ela não é apenas um jargão que a gente começa a dizer a paz do Senhor, graça e paz, querido, graça e paz, irmão, que bom que você está aqui. Não é apenas algo cordial de cumprimento. Quando Jesus pronunciava, vai em paz, e quando Jesus dizia, a paz esteja com você, ele dizia, não tenha medo. Jesus estava anunciando sobre uma paz que vai para além das circunstâncias e além das coisas aparentes. Quando o apóstolo Paulo estava falando a respeito de paz, e ele usava uma palavra grega chamada eirene, essa palavra paz que o apóstolo Paulo trazia, era uma palavra que expressava harmonia espiritual, causada por uma ação divina e sobrenatural de Deus, que envolve uma restauração da intimidade com o homem e Deus. Então não é uma simples paz, uma simples calmaria. Não é algo externo, mas é algo que começa a acontecer internamente na vida e no coração daqueles que entendem o propósito de Deus. E eu queria discorrer com você sobre alguns textos, algumas pequenas porções da palavra de Deus que tratam a respeito desta paz, que expressam esta paz que o mundo não consegue dar e que nós só podemos encontrar em uma pessoa. E eu queria te convidar a mergulhar nesses textos. Se você abrir Filipenses 4, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre essa paz, ligado também às circunstâncias que as pessoas acabam enfrentando e vivendo. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, no versículo 6 e no versículo 7, ele diz algo maravilhoso e tremendo à igreja. Ele diz assim mesmo, olha, é bem provável que vocês tenham coisas que assolem os sentimentos de vocês, a mente de vocês, o dia a dia de vocês, que seja desafiador. Talvez você acorde preocupado com aquilo que vai acontecer. Talvez você acorde temendo sobre aquilo que vai acontecer naquele dia. Mas olha só, Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo aquilo que está acontecendo dentro do seu coração, tudo aquilo que está acontecendo no íntimo da sua vida, tudo aquilo que está fazendo você estar na condição que está hoje, apresente a Deus através de oração e súplica, e tenha uma vida com ações de graça, com contentamento, com gratidão a Deus, porque o Deus da paz, aquele que cuida de nós, aquele que cuida de você, Ele vai guardar o teu coração e vai guardar a tua mente em Cristo Jesus. Perceba, não é algo externo, é algo interno.
Ele não está dizendo que o Senhor vai te proteger e vai livrar dos desafios que acontecem do lado de fora. Mas Ele está te qualificando, Ele está te preparando, Ele está te forjando, Ele está te garantindo e te sustentando pelo lado de dentro. Porque é Ele que conhece o teu interior, é Ele que conhece o teu íntimo. E aí você vai lá para Romanos 15, para enfrentar as dificuldades, para ter vitória. Romanos 15, 13, diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é o mundo que vai te encher de esperança. Não é o que você faz pelo lado de fora que vai te encher de esperança. Não é aquilo que você busca nas circunstâncias e no dia a dia que vão te dar esperança. Mas é o próprio Deus, que é um Deus de esperança. E Ele vai te encher com toda alegria e paz, devido à confiança que você tem nele. E isso vai transbordar da sua vida de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, que você vai superabundar da graça de Deus. E isso não vem de homens, querido. Isso não vem de nós mesmos. Isso não vem pela nossa força. Isso não vem pelo que a gente faz, como se nós tivéssemos o controle disso tudo. Isso vem pelo próprio Deus, porque é uma ação dele, através do seu Espírito Santo em nós. E aí o salmista, ele é maravilhoso, né? Ele é bem profundo naquilo que ele fala, naquilo que ele expressa, quando ele escreve em Salmos 4:8. Por conta da ansiedade, por conta do medo, por conta da frustração, muitas pessoas não têm conseguido descansar, não têm conseguido repousar, não têm conseguido dormir à noite. Viram na cama de um lado para o outro, preocupadas com o que vai acontecer no dia de amanhã, preocupadas como vão lidar com as circunstâncias. E o salmista diz o seguinte: em paz eu me deito e logo eu adormeço, eu descanso tão bem, porque o Senhor me faz viver em segurança. Ele garante a minha paz, Ele garante a minha tranquilidade, Ele garante a minha segurança. Em um mundo tão difícil, em um mundo tão cheio de guerra, em um mundo tão cheio de violência, só existe uma maneira, só existe um caminho, só existe uma pessoa que pode nos dar esperança, que pode nos trazer a paz, que pode ministrar o mais profundo dos nossos corações. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o príncipe da paz. O maravilhoso conselheiro, o que é Deus forte, o que é Pai da eternidade. Ele é o promotor de toda e qualquer paz. Não a paz que o mundo dá, a paz que só Ele pode dar. Porque não é uma paz circunstancial, é uma paz plena, porque é garantida por Ele mesmo. Ele garante a paz. Aleluia! E essa paz que só Ele pode dar, essa paz profunda que só Ele pode dar, só é possível porque Ele mesmo garantiu a harmonia e a intimidade entre Deus e o homem ao entregar a sua vida por amor de nós. Essa paz plena, essa paz profunda, essa paz que não é passageira, só é possível porque Ele mesmo, o caminho de restabelecimento da comunhão entre Deus e o homem. Ele abriu o caminho, Ele foi o caminho, Ele é o caminho. É por meio dEle e é através dEle que nós podemos ter acesso a essa paz plena, essa paz perfeita, essa paz plena e constante sobre as nossas vidas. Não há outro, não há de nenhuma outra forma. É por isso que Ele diz que Ele deixa a paz e nos dá a paz de uma forma que o mundo não pode dar. Porque ninguém pode ocupar o lugar que só Jesus ocupa.
É por isso que Ele dá a paz de uma forma que o mundo não dá, porque Ele não deixa de habitar naquele local onde Ele estabeleceu como casa para morar. Aquele lugar que é dele, que Ele estabeleceu para íntima comunhão e harmonia com aqueles que são chamados filhos de Deus. Ninguém pode tomar esse lugar, ninguém pode destituí-lo deste lugar, porque quando Ele diz que aqui é a casa dele e a morada dele, ninguém pode nos afastar desta graça e desse amor em Cristo Jesus. É por isso que quando você vai lá em Filipenses, a gente já leu esse texto, e fala que essa paz que Deus dá excede todo o entendimento, é por isso. É porque não tem como compreender de uma forma natural. Não tem como ser algo natural. Não tem como ser algo corriqueiro. É algo profundo. É algo especial. É algo específico. É algo que só Deus pode fazer através de Cristo Jesus. Por isso que não importam as dificuldades. E não importa aquilo que a gente está passando. Ele é a nossa paz. Confia em Deus. Confia em Deus e você vai encontrar a paz. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso nós precisamos deixar a nossa ansiedade aos pés dele e confiar nele, porque ele guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele e confia nele. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode agir fazendo isso. Ninguém mais pode fazer. Por isso, nessa manhã, querido, tome posse e desfrute da paz que só Ele pode te dar. A paz que excede todo o entendimento. A paz que vai para além das circunstâncias. A paz que Ele nos deixou. Porque Ele disse, eu deixo a minha paz de uma forma que o mundo não pode deixar. Que o mundo não pode fazer. Se tem algo que eu possa ministrar na sua vida nessa manhã, nesse dia, é que a paz esteja com você. Se tem algo que nós podemos nos alegrar nessa manhã, diante de todas as circunstâncias, é que a paz esteja conosco, que a paz esteja com você. Oh! Aleluia! Talvez você esteja hoje aqui, e talvez você tenha vindo aqui por um convite. Talvez você já até tenha entregue a sua vida para Jesus. Mas algo o Senhor está ministrando no teu coração nessa manhã. Porque nós não recebemos uma promessa de Jesus de que seria fácil a nossa vida. Ele não disse que seria um mar de rosas. Ele não disse que nós teríamos tranquilidade. Ele disse que a gente ia enfrentar tribulações. Talvez eu e você não tivéssemos a dimensão de que tribulações seriam essas. Talvez eu e você não tivéssemos a dimensão de que tribulações seriam essas. Talvez eu e você não nos sentimos nem preparados para enfrentar essa tribulação. Talvez eu e você nunca precisamos lidar com aquilo que a gente está lidando. Mas o Senhor Deus, na sua eternidade, através de Cristo Jesus, quando andou aqui na terra, disse o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu, o Senhor, não é o mundo, não são as pessoas. Eu, o Senhor, o próprio Deus, eu que vou aliviar a tua carga. E não só vou aliviar a tua carga, mas eu vou preparar um ambiente, eu vou preparar uma situação de descanso para você. Porque em mim você vai encontrar descanso para a sua alma. Queridos, se tem uma coisa que a gente precisa aprender a desfrutar em Deus, é a paz que só Ele pode dar.
Ninguém melhor do que Deus, que sonda e conhece os corações, para visitar o mais íntimo do seu coração nesse momento. Ninguém melhor do que Deus, para ministrar o seu coração mais do que qualquer palavra que alguém possa falar daqui da frente. As palavras ditas nesta manhã não foram palavras ditas por qualquer pessoa, foram palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. A promessa de garantia de paz e a promessa de uma vida plena, de contentamento em meio às dificuldades, em meio aos desafios, não são promessas minhas, não são palavras minhas, são palavras do próprio Senhor Jesus. Às vezes a gente acaba envolvido por momentos de euforia e momentos de contrição com uma canção, com uma oração, com uma reunião como esta. Mais do que isso, o Senhor quer mudar verdadeiramente a tua vida. Mais do que uma experiência aqui, o Senhor quer que essa experiência permaneça dia a dia, em todo momento. Que o Senhor possa ministrar o seu coração nessa manhã. Expresse o que está dentro do seu coração. Talvez você não tenha tido coragem nem de falar o que está dentro do seu coração. Se você não tiver palavras para expressar e para falar, não se preocupe, não se preocupe. O Senhor entende o choro, o Senhor entende a dor, o Senhor entende aquilo que você está expressando. Mas se você aceitar um conselho de um amigo, não perca esta oportunidade para falar com o Senhor.